É um privilégio, Senhor, poder fazer parte de uma comunidade, Senhor, no meio dos irmãos, Pai. E um privilégio para nós, Senhor, nessa noite poder estar aqui compartilhando com o nosso irmão Ivan, Senhor Jesus Cristo, dos privilégios, das bênçãos que o Senhor tem feito na vida do teu filho, Senhor. Nosso desejo é, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue aquecendo o coração de Ivan, meu Pai, para que onde quer que ele vá, Senhor, ele seja um testemunho vivo, Senhor, do teu nome, Pai. Que as pessoas, ao olharem para Ivan, Pai, para os seus atos e atitudes, Senhor, vejam Cristo na pessoa dele, Pai. Nós oramos nessa noite pela vida do teu filho, Pai, para que o Senhor abençoe, Senhor, nessa noite. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Lídio me convidou e a princípio eu fiquei até pensando que muita gente aqui não me conhece, mas depois eu pensei mais fundo ainda e vi que eu realmente pertenço a essa casa, a essa igreja, porque foi aqui que tudo começou. E vocês vão saber um pouco dessa história. Ele já orou aí, mas eu queria falar nada rapidamente. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa alegria, por essa oportunidade que o Senhor está me dando de glorificar o Senhor. Que o Senhor, através de mim, através das minhas palavras, possa testificar mais uma vez a sua grandeza, passando sabedoria através da sua palavra, Senhor. Meus irmãos que estão aqui hoje, que saíram de suas casas para ouvir esse testemunho, sejam também glorificados e sejam também abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. E que, Senhor, essa igreja esteja debaixo do seu escudo, seu escudo protetor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Esteja todos aqui. Amém. Lídio chegou ali fora e brincou comigo. Pô, você veio com a calça de guerra? Eu disse, realmente, sou o guerreiro de Jesus. Agora eu sou esse guerreiro. E para mim é isso. E eu ando com algumas armas aqui, uma arma que eu nunca andei. Essa aqui, ó, um lenço, porque não posso chorar, né? Então, eu agora ando com essa armazinha aqui sempre no bolso, coisa que eu nunca andei em minha vida, foi com lenço. E agora eu ando com um lenço no bolso. Gente, é muito tranquilo falar para mim aqui, para vocês, porque, como eu falei, eu realmente me sinto pertencido a essa casa, a essa igreja, porque foi a igreja que me salvou, que eu me... Ei, lá vem que me fez ajoelhar, quebrantar, chorar e ser salvo em nome de Jesus. Está usando ele. Quando eu começo a pensar no testemunho da minha trajetória, eu só penso em pecados. Pecados e mais pecados, que eu realmente não percebia. Eu não percebia nenhum desses pecados. Sempre achei muito reto, muito justo, muito honesto, procurando fazer as coisas do melhor jeito possível, sem passar por cima de ninguém, ganhando meu dinheiro. Mas eu comecei a ver muita coisa, muita idolatria, na idolatria a ídolos, na idolatria ao dinheiro, muita mentiras que a gente nem percebe no dia a dia. Outro dia eu até como exemplo, eu fui falar com uma pessoa, aí contei aquela vantagemzinha, não, mas isso, era isso. Aí eu comecei a sair, daqui a pouco Deus falou comigo, cara, isso é mentira sua. Eu voltei, coisa que eu nunca faria, falei com a irmã e disse, que isso que eu te falei agora não é totalmente verdade. Eu botei umas mentirinhas no meio. E ela olhou para mim e disse, que bom que você voltou para falar isso, porque eu tinha percebido que tinha muita história errada ali. Então, essas coisas sempre me cercaram.
vou falar isso, eu olho para o Alexandre já olha para mim ali. Eu era um cara muito pornográfico. A pornografia sempre viveu, talvez nesse machismo, nessa autoafirmação machista que a gente tem, e cercado de um bocado de coisa, um bocado de informação, um bocado de coisa que não presta. E aí eu começo a pensar na minha vida. Eu sou, cara, hoje estou 58 anos e comecei a repensar nos últimos tempos sobre qual era o sentido mais para mim. Eu achava, pô, já tenho bênçãos demais. Na verdade não tinha bênção nenhuma. Tudo é dele, tudo é de Deus, tudo é dele, tudo que eu conquistei é dele e ele pode me levar a qualquer hora. Então eu percebi nesse tempo que, apesar de eu achar que eu estava com Deus, eu sou batizado católico, sempre gosto muito da arquitetura. Vou dizer bem sério, eu gosto de entrar em igreja, eu vou para a Europa, eu tenho igreja, eu vou ali no Pelourinho, eu vou em igreja, eu ia muito, mas, sinceramente, eu acho que não tinha Jesus no meu coração ainda, porque eu via aquela coisa, questionava, discutia, falava, lia a Bíblia, já li a Bíblia em outras épocas, eu nunca li como agora. Então, é como a parábola, né, do semeador. Eu comecei Jesus tentava jogar uma sementinha, eu jogava uma semente, a minha semente ali naquele ponto, mas o solo, como diz, era muito raso. Ele começava, mas não pegava, eu desviava para outro lugar, desviava para outro pensamento, outra coisa, e depois em outros solos, fui para aquele solo que é espinhoso, e aí eu achando que eu ia plantar, mas aí vem essas coisas da vida, a busca pelo dinheiro, a busca cercado por muita gente que não valia a pena estar junto, muita gente invejosa, muita gente em pecado, e eu naquele bolo sendo, como diz na parábola do semeador, sendo envolvida pelos espinhos e minha fé se esvaindo, totalmente eu voltando de novo a estaca zero. E aí, gente, eu viajo para a Indonésia, um lugar que eu gosto muito de ir para pegar onda. Eu pego onda, na verdade eu brinco que eu não pego onda do show dentro d'água, mas olha a humildade. Mas assim, e é uma viagem muito longa, até o trajeto daqui para lá, e eu fui pensando, 14 horas de voo, eu disse, é outro caminho. Minha mulher já tinha falado comigo, minha esposa, Talzu está indo para a igreja, outro está indo para a igreja. Aí eu vi os exemplos, vi a Alexandre com a esposa dele aqui, que são uma bênção na minha vida. E aí, até meu amigo ali, ó, que eu chamei hoje aqui, Léo também, que trabalha lá, presta serviço lá para o condomínio da gente, e ele toda hora me pedindo um apoio, e para a igreja, para fazer a obra, e eu, homem aí, meu irmão, aí eu achando que isso tá bom para mim, eu já estou colaborando demais com o senhor, que eu dou para um, dou para outro, pago uma coisa. Eu disse, gente, e na hora que você vê, não é nada disso, não é isso, não é para mim, não é para me glorificar, é para glorificar ele, meu Deus. Então, nessa da semente, pegando ainda a parábola, mas parando aqui nela, e lembrando um pouco da passagem de Pedro com Jesus, Pedro gostava muito de participar de toda, você lê a Bíblia, você vai ver que Pedro quer participar sempre do sobrenatural, ele quer estar colado com Jesus. E quando Jesus vem andando nas águas, depois do Sermão dos Montes, que eles vão, e aquele mar balançado, e Jesus andando, vindo, eles pensando, e Pedro diz, é um fantasma. Não, é Jesus, ele está vindo andando. Aí todo mundo, meu Deus, eu já vi de tudo, mas já vi esse cara fazer de tudo, e agora mais essa também, ele só pode ser o filho do homem. Aí Pedro fala, eu quero ir até o Senhor, só me deixa, que ele quer participar também daquilo. E aí Pedro vai andando, e aí eu me sinto muito Pedro aí, me desculpe, faltou humildade também, mas um pouquinho de Pedro ali, só no andar nas águas. Eu
ele começou a andar, e aí eu andando e foi igual Jesus, venha. E quando eu falo que eu pareço muito com ele, porque eu estava tentando caminhar para Jesus, mas aí aquele trovão, aquele vento, Pedro afunda, Ivan afunda também, Senhor me salve. E aquela mão maravilhosa de Deus, me puxou e me disse: sua fé é pequena, você perdeu o foco, você não está olhando para mim. Isso me tocou muito, porque Jesus Cristo me abraçou de um jeito. Eu voltei nessa Indonésia, lá eu comprei no meio do caminho eu comprei, não foi esse aqui, eu comprei um Kindlezinho, aquele aparelho, porque eu não tinha levado uma Bíblia. Eu disse, baixei logo 3 Bíblias, não baixei uma só não. Eu disse, agora eu vou entender a palavra do Senhor de qualquer jeito. Cheguei na Indonésia, enquanto o nego estava pegando no barco, eu voltava de noite, enquanto o nego estava comemorando, vendo foto, eu estava lendo a palavra. E ali eu comecei a sentir, quando voltei, resumindo, para não contar essa história toda, eu voltei para a Indonésia, que o que interessa é isso. Eu cheguei aqui e Semana Santa ia ter o culto de Páscoa, e eu me preparando, quando eu acordei de manhã, eu estava numa diarreia, você não tem ideia. E eu, mano, vou no culto, cara, primeira vez que eu volto aí, querendo abraçar, querendo dividir essa alegria, e eu não estou bem. Aí eu saí, fui comprar uma coisa rápida, mas aí passei pela frente ali, ainda não era aqui, era lá no Bart, e entrei. Eu disse, se atacar, eu caio fora, mas eu vou. Jesus Cristo me abençoou, que eu não tive nada. Aleluia. E ali eu sentei do lado do meu irmão, aquela bênção para mim, esse cara, que é Alexandre, e o culto foi muito forte naquele dia. Eu não estava com lenço, então eu só passava a mão. E aí, na hora a Lídio mandou, levante e abrace o irmão ao seu lado. Meu irmão, vem aqui me abraçar. Esse cara me deu um abraço. Me deu um abraço, que aquilo ali, e aí eu não parava de chorar, cara. Me quebrantei ali de uma forma muito tensa. Jesus Cristo falou comigo através dele, com um abraço, não foi com palavras, foi com um abraço, e aquilo me tocou muito. E aí eu senti que aquela semente, que agora eu vou dizer, entrando já na outra parábola, naquele grãozinho de mostarda, caiu ali naquele solo e começou a se enraizar. Se enraizou, foi se enraizando, e aí eu tive já fiz até aí Lídio me chama, eu conto um aniversário de novo de Alexandre, eu acho, eu conto a história para Lídio de uma bênção que aconteceu, que eu vim aqui para Praia do Forte, até estava vindo para Praia do Forte e descobri que um conhecido meu, que trabalha numa concessionária de carro, trabalha agora em outra, mas estava trabalhando na concessionária do carro, estava com um problema, estava com a suspeita de leucemia. E eu disse, caramba, cara, eu estava com esse cara aí todos os dias aí, eu passei um tempo resolvendo um negócio de carro lá com ele e ele não falou nada. Aí eu vim para Praia do Forte, voltei. Quando eu estava voltando, eu disse, cara, eu vou entrar aqui nessa concessionária. Entrei na concessionária, olhei para ele e disse, meu irmão, eu preciso conversar com você. Aí ele, não, falei rápido, que eu estou aí olhando, não, velho. Ele falou, o que é que teve no carro? Tem algum problema? Eu disse, não tem problema nenhum. Eu preciso falar com você. Aí ele sentiu que era pela minha seriedade de falar com ele, sentiu uma coisa séria, ele me levou, vamos aqui na minha sala. Aí ele sentou, aí eu disse, cara, você está passando por um momento difícil. Aí ele chegou e disse, eu estou passando por isso.
Aí eu disse, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Deus? Ele disse, eu acredito. Vamos orar? Eu vim aqui, sair da Praia do Forte só para orar com você. Aí a gente orou, eu disse para ele, não sei por que eu falei aquilo, que sou eu, cara que estava como eu disse, a gente estava entrando ainda na terra. Mas não fui eu que falei, foi Jesus que pediu para falar com ele. E eu falei com ele, cara, se você acredita em Deus, você já está curado. Aleluia. Mas confesso a vocês que eu não saí dali achando que ia ter resultado, porque eu, pecador nato, chegar ali e dizer para o cara que ele ia ficar curado. Mas eu não tinha percebido que era Jesus que estava ali. Só ele pode fazer isso. E aí, esse cara me mandou um áudio 2 semanas depois, eu trouxe aqui. Você chegou a ver, Alexandre chegou a ver, acho que o vídeo, não sei se viu. O cara me mandou um áudio dizendo, meu irmão, fui no médico, ele sorrindo, ele não se contia no áudio. Depois eu fui lá falar com ele, um abraço nele, ele disse, cara, eu fui no médico, levei meus exames, o médico disse que não entendeu nada, porque eu não tenho mais nada, estou curado, graças ao Senhor, meu irmão. Ele até falou, ele não entendeu nada. Eu falei para ele chegou a isso daí, só pode ser um erro no exame, ou então um milagre. Ele disse, eu acredito que foi um milagre, que foi a graça do Senhor, e eu também acredito. Então, senhores, depois disso, desse episódio, eu dei esse testemunho lá, a Lídio mais uma vez me pegou, e eu sem lenço, e disse, meu irmão, ajoelha aqui na minha frente, eu estou vendo isso aqui agora, eu aqui. E aí, velho, ele começou a orar. Velho, se eu tinha chorado aquele dia lá com o Alexandre, eu acho que eu chorei o dobro ali. E um bocado de gente me pegando e botando a mão na minha cabeça, todo mundo se reuniu, eu não sei quem estava lá. E eu disse, Senhor, aquela energia poderosa entrando em mim, e eu não conseguia parar de chorar de novo. Eu disse, caramba, essa GTS BBA é poderosa, gente. Isso aqui tem uma energia muito boa. Não é possível, porque a gente vai levando os cultos que tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu não sinto isso. Eu vou no culto que tem, e olha que aqui hoje tem mais gente que estava aquele dia. E aquela energia é porque, não é por nada, meu irmão, como diz a palavra, onde tiver 2, já estaremos com o Senhor. Então, ali o Senhor estava presente, e a partir dali, eu tenho me dedicado muito ao Senhor, e essa semente de mostarda, que na parábola diz que ela vai sair uma grande árvore, mas a minha ainda está formando aquela raiz profunda, mas eu estou adubando ela com a palavra. Isso é o adubo. A palavra do Senhor nada mais é o adubo do que a Bíblia. Essa é o adubo da nossa fé. Eu estava ontem, a gente tem um grupo, tem até o irmão aqui, Léo, que participa do grupo, ele quis vir também. E ontem a gente falou, eu estava falando que essa palavra aqui é atemporal. A gente leu ontem em Tiago 3 e 4. Além de a gente estar estudando João, estávamos no capítulo de João, e aí depois que acabou o capítulo de João, eu disse, ó, a gente sempre discute lá no grupo da gente, deixa eu voltar um pouquinho, eu não esqueci de falar sobre isso. Depois disso eu comecei a vir, não posso vir todo direto, eu tive uma intercorrência cirúrgica, então eu tive que ficar mais em Salvador, não tenho vindo muito para a Praia do Forte, então eu não vim muito aqui, e frequento lá uma outra igreja lá, na Praia do Forte, lá em Salvador, que é a Lírio de Armação, mas também faço um curso na IBVA, que eu aconselho, na IBVA de Vilas, que eu aconselho a muita gente fazer, que é o curso Perspectiva, estou fazendo, vai se concluir agora. Maravilhoso, que foi outro entendimento que eu tive de uma coisa que eu não sabia. Eu achava que a obra do Senhor era eu servir aos irmãos, abençoar a irmã, fazer uma coisa, e eu vi coisa totalmente diferente. A missão é outra. A missão é levar a palavra, a missão é glorificar o Senhor, é levar essa palavra e louvar o Senhor sempre. E o resto vem quando você louva Ele, Ele traz bênção e você serve ao irmão. Então, é isso que eu vi nesse trajeto. Então,
Já me perdi aqui, mas vou voltar. Os encontros que acontecem. Então a gente está nesses encontros e ontem a gente leu essa palavra depois de estudar João. A gente tem um encontro que a gente reuniu. Eu nesse decorrer eu juntei um grupo, não é bem um grupo, um GC, mas é um grupo de estudo da palavra. A gente estuda a palavra, a gente senta, a gente ora, depois estuda, lê as passagens, discute as passagens bíblicas. E ontem a gente sempre tem uma palavra para a gente refletir e discutir. É um momento de discussão sobre um tema, seja um pecado, seja o perdão. A gente sempre está discutindo. E ontem eu disse, rapaz, hoje eu não vou largar uma palavra não. Eu tinha acabado de estudar, porque eu estou em outra missão, que é ler a Bíblia de capa a capa. E graças a Deus eu já passei da metade. Então, eu estava em Tiago, estava lendo Tiago 3 e 4. E lendo aquilo eu disse, não é possível. A Bíblia é atual demais. A Bíblia é a palavra, isso aqui é tudo. Porque estava falando sobre o pecado sobre a língua, sobre a nossa língua, que se a gente não tivesse língua, a gente era mais puro, porque talvez a gente tivesse santidade, porque a língua é pecadora, que a gente sai, do mesmo, como diz lá em Tiago 3, do mesmo jeito que a gente abençoa, a gente amaldiçoa, do mesmo jeito que a gente fala coisas boas, a gente fala coisas ruins. E então, e aí vem pecado, fofoca, de tantas coisas ruins que a gente faz por aí sem perceber. Então, meus irmãos, esse grupo, a gente viu essa parte da Bíblia e a gente tem feito muito isso. E só pegando aqui uma parte aqui que a gente precisa entender, que isso daí tem alguns trechos que não é nem da Bíblia, mas coisas que me traz para a gente ver o quanto a gente é abençoado. Porque Jesus morreu na cruz por nós. E quem admite isso, se você é cristão, você tem que acreditar que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E Ele morreu por nós para livrar os nossos pecados. E isso se prova muito. Tem uma passagem que eu li outro dia num livro, que agora eu sou um leitor, eu era um leitor zero, hoje eu sou um leitor nato. Hoje eu leio a Bíblia, depois leio um livro, depois leio outra coisa, e é devocional, e é tanta coisa. Eu já estou ficando, eu não sei, tomara que eu todo dia, sabe que uma parte das minhas orações de noite, quando eu me prostro, e eu digo, Jesus, meu Senhor, não deixa que eu pare com isso, porque eu estou lhe dizendo, é cansativo. E ser cristão não é fácil. Eu brinco até, né? Eu me encaixei com Jesus porque eu sou maluco. Tanto quanto ele. Então, cara, para ser cristão é coisa de doido. Porque para mim era muito mais fácil acordar, sair, trabalhar, voltar, ganhar meu dinheiro. Mas eu acordo pensando, essa música que nossa irmã aqui cantou, essa música fica em minha cabeça e tem hora que eu dou uns gritos. Ontem eu entro na loja, tem uma loja aqui, eu até trouxe uns presentinhos. Tem uma loja, essa loja tem uma irmã que ela morre da risada comigo, eu entro lá, irmã, cheguei! Ela, meu Deus, ela tá tocando a música, eu tô gritando, ela, pô, meu irmão, se o grupo de louvor da minha igreja cantava até você, não tinha mais um cristão lá. Mas isso velho, mas eu canto de coração, porque é sobre ele. E como eu estava voltando, em Roma, no Império Romano, naquela época, existia uma lei que seu filho original, seu primogênito, seu filho mesmo de pai e mãe, você podia entregar ele se você não gostasse, podia matar, podia entregar. Depois vocês pesquisam, eu esqueci o nome da lei, mas era uma lei que lhe permitia, pô, meu filho saiu defeituoso, saiu com, não quero. Entrega aí, pode matar, pode fazer, eu não quero mais. Mas o filho adotado, ele não podia fazer isso, porque o filho adotado ele escolheu. Agora olha que glória. Deus entregou seu primogênito para morrer pelos nós, filhos adotados.
entregou o primogênito dele, o filho de carne dele, por nós que estamos sendo adotados, que somos adotados. Então isso daí foi muito forte. Então, irmãos, eu posso falar aqui até a noite toda, mas daqui a pouco eu vou aliviar um pouquinho. Mas assim, tem várias histórias que eu tenho trazido. Na verdade, até eu tenho criado algumas, mas essa aqui eu não criei. E essa também que eu vou contar, eu dei aquela ajeitadinha. Mas é uma história também que tem uma metáfora muito grande. E eu também gosto muito dela, porque tudo que eu estou contando aqui é porque toca no meu coração, tá? Então, já que é para eu dar meu testemunho, eu estou falando todas essas coisas. Tem uma não é uma passagem bíblica, mas é sobre, tem muita pertinência a isso. Tá um voo, Salvador, São Paulo, aquela turbulência absurda, todo mundo gritando, a comissária de bordo para lá e para cá, daqui a pouco ela olha, a criança, tem uma criança aí, um menino, tranquilo, quietinho, sorrindo. Aí ela, você não está preocupado com essa turbulência toda que a gente aqui, todo mundo desesperado? Ele, não, meu pai é o piloto. Glória a Deus. Gente, na turbulência das nossas vidas, o piloto é Jesus, é o Todo-Poderoso, não tem outro. Então, e volta aí, falando disso ainda, você pode colocar aí, ó, todas as perguntas que você quiser fazer. Pode perguntar qualquer coisa, qualquer problema que você mandar para mim, qualquer problema seu, qualquer pergunta em relação à sua vida, o que você está precisando, qualquer coisa que você pensar, você vai ter uma resposta. Amém. Só Ele. Só Jesus é o único que pode para todas as respostas. Amém. Glória a Deus. Então, voltando outro trecho bíblico, esse aqui já é bíblico. Meus pecados, eu vi muito, e foi agora no capítulo 8 de João, né? Apesar de que eu já conhecia a história, a mulher adúltera. Mulher adúltera, todo mundo querendo apedrejar ela, Jesus abaixado, desenhando, todo mundo acredita reconhecer essa história, mas não é chovendo molhado, é ratificar a glória do Senhor. Mas ela chega lá e ele chega, os fariseus e todos que estão ali, os escribas, os saduceus, que sempre estavam, não sei porque, toda a história, os caras sempre estavam tentando provar que Jesus não era, e ele sempre dizendo eu sou, e mostrando sinais. Não era só dizer eu sou. Mas eles não acreditaram. Mas também não questiono, porque será que a gente acreditaria também? Um questionamento, se acaso aqui entrasse um cara aqui, barbudo, e dissesse eu sou. Não precisa dizer você é quem, meu irmão? Mas ele estava lá, ele levantou, olhou para o povo, então, eles questionando, querendo se apresentar Jesus, pergunta para ele, vamos apedrejá-la, ela está em pecado. Se ele responde que estava certo, ele estava seguindo a lei. E esse povo, naquela época, era muito preocupado mais com a lei do que com a fé. Era um legalismo absurdo. Então, ele pergunta, aí ele olha para eles e fala aquela palavra, aquela frase conhecidíssima: se houver alguém que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E se ajoelha, começa a mexer, e o povo começa a ir embora, jogando as pedras no chão. Vão embora. Ele pergunta à mulher: tem alguém mais aqui? Eu acho que não, só sobrou eu e você. Você, Jesus Cristo, o único que podia jogar a pedra, porque ele não tem pecado, irmão. Ele podia ter jogado a pedra, mas não jogou. O que ele falou foi: vá, eu te perdoo e não peque mais. Amém, irmão. Isso é muito forte. Então, essa daí é minha história. Eu voltei depois, estou na fé,
Graças a Deus, ainda não é como eu penso que seja. Eu rezo todo dia, como eu disse, para não vacilar. Sou um pecador, ainda sou um pecador. E nunca vou deixar de ser, porque a gente acorda pecando e vai dormir pecando. Mas eu reconheço os meus pecados, me ajoelho e peço perdão ao Senhor e sigo em frente. E cada dia mais os meus pecados vão sendo mais brandos, mas eu sei que lá você começa a perceber mais os pecados vêm. Então, meus irmãos, é muito complicado. Assim, eu venho para a igreja, eu vou para a igreja lá, venho aqui, eu adoro esse cara aí, vocês têm um pastor maravilhoso. Eu brinco até, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que ele é o subpastor, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. Amém. Mas pastor Lídio é sensacional, gosto da palavra dele, e às vezes, uma vez eu até comentei com ele, meu esposo, a pregação de Lídio hoje foi dura. Aí eu disse, não pode agradar todo dia, né? Não é passar a mão na cabeça, né? A gente tem que bater também. E é isso, meu irmão. Tá aí meus testemunhos. Queria só falar umas últimas palavras para vocês, que é mais ou menos, umas palavras que eu fiz algumas modificações, mas é uma oração que é: o Senhor é meu Deus, a quem eu glorifico, a quem eu louvo, é o meu pastor, logo nada faltará. Mesmo que eu esteja cercado de pecadores, cercado de invejosos, cercado de fofoqueiros, cercado da maldade, mesmo que eu esteja enfermo, meus amigos, e até nas trevas, eu não temerei, pois Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e Ele estará sempre comigo. Amém. Então, gente, era isso que eu queria falar. Lógico que eu mudei aqui o Salmo 23, um pouquinho, mas é porque eu gosto disso, eu gosto de encaixar a minha história, o que eu penso na palavra. Eu acho que cada um tem, a palavra toca em cada um de um jeito. Ô Ivan, desculpa, porque você já vai encerrar. E sempre que eu estou falando do que Deus fez com você, eu me lembro que você disse que Deus falou com você para mudar os outdoors, levando mensagens. E eu acho tão interessante. Aí já ia terminar sem falar isso. Porque tem tanta. Aí eu falo, o Ivan disse que tem muita gente que para num semáforo e ali eles já conseguem ver o outdoor dele, uma palavra, e aquela pessoa já sai pro dia com aquela palavra. Então foi bem interessante. Esse projeto do Senhor, que não é meu, foi uma coisa que eu demorei muito para querer fazer. Eu tenho uma empresa de painéis de LED, uma cobertura grande lá em Salvador de painéis. E aí eu acordei um dia e disse, cara, eu vou botar a palavra do Senhor aí, velho. Amém. O Senhor me dá tanta coisa. Amém. Porque eu não posso botar a palavra dele. Mas eu fiquei muito tempo, eu juro, liguei para uma amiga minha, que ela é pastora também, falei com um, falei com o outro, disse, coloco mesmo, o nego não vai sentir, o que é que esse cara quer? Que soberba, botar a palavra do Senhor. E eu ainda envolvido em muita coisa, muito pecado, e as pessoas ainda me identificam como aquele velho Ivan e não como hoje. Então aí sei lá o que o pessoal vai falar, mas aí um dia, estou lhe dizendo, eu dormi, acordei, eu sonhei na noite, juro. Às vezes a gente pensa que não tem sinais, mas se você parar para pensar, Jesus, Deus dá sinais para você todo dia nas pequenas coisas. E eu sonhei com um bocado de palavra que eu tinha que escrever, mas eu não podia escrever. Quando eu acordei igual um furacão, eu escrevi tanto nesse dia. Aí eu disse, não, esse é o propósito. E aí eu comecei a colocar vários versículos, inclusive esse: o Senhor é meu pastor, nada faltará ou nada me faltará, e entre outros, e citando sempre, dando nome, não só versículos, citações de pastores. Eu tenho uma mesmo, quer dizer, a única que eu pego dele é do pastor Topete, que é o nome dele, Bruno Leonardo. E aí ele fala uma coisa muito, uma das coisas que eu gosto que ele fala, que
que é o que ele fala, que eu acho muito forte. Quem acorda orando vai terminar o dia agradecendo. Então isso é muito importante. Quem acorda orando, se dedicando, louvando ao Senhor, vai terminar o dia sendo abençoado. E aí eu usei esse projeto já está desde maio. A gente já está, e é todo dia, são 3 palavras por dia, uma de manhã, outra na tarde, outra à noite. A gente sempre coloca. E isso também, por que pareça, me incentivou a ler mais, porque eu precisava de mais. E aí eu ia lendo e anotando, e vou fazendo, o caderninho está até aí. Eu sempre pego alguma coisa e vou anotando. Então, isso é bem importante. Gente, eu trouxe aqui... E se falando também, Ivan, tem uma cobertura que você fez, quando Deus tocou em sua vida, que nós estamos numa cidade, né, plural, mas assim, Salvador, ela tem foi impactante para as ruas de Salvador, você colocar a palavra do Senhor circulando no meio de tudo que acontece dentro daquela capital. Como o João falou, eu recebi alguns testemunhos, pessoa mandando e-mail para lá para a empresa, continuem nisso aí, legal. A outra, eu todo dia que eu estou, eu agora tomo um cafezinho sempre do lado do seu painel para ouvir uma palavra antes de trabalhar. Aí essa semana, por exemplo, pareça, eu recebi um que eu achei super interessante. Meu irmão me passou um post de uma mulher que ela postou, ela tirou a foto do painel e postou. A mulher tem não sei quantos mil seguidores, quando viu uma blogueira, uma dessas blogueiras aí, eu disse, pô, a palavra do Senhor está pegando também esse pessoal, viu, velho? Amém. Hoje a gente vê aqui, né, a gente vê muita coisa ruim acontecendo, mas até lá na BVA, na perspectiva, a gente vê no curso de missões, tem sido uma bênção para mim também, eu tenho visto crescimento muito grande dos cristãos, né? Cristãos. Agora eu estou muito de errado. E está um avivamento grande, lógico, ainda não é o ideal, mas o Brasil hoje já é o 3º maior, ou é o 2º maior em cristãos no mundo. Então eu acho que está perdendo só para a Coreia, para os Estados Unidos. Então é uma coisa que cresce. E se você me perguntar o que é que eu penso para o futuro, eu tenho feito, eu quero fazer mais, eu quero... E uma coisa que aqui serve vocês de testemunho para mim, se um dia vocês verem eu ganhando dinheiro, R$1 com a palavra do Senhor, o Senhor joga uma pedra em mim. Porque tudo que eu fizer, aqui está de testemunha, eu não peço nada a ninguém, a gente tem um grupo, eu não peço nada a ninguém, eu quero ajudar, porque Deus já me abençoou demais sem eu saber. E agora eu quero abençoar as pessoas sabendo por quem eu estou fazendo o que é por Jesus. Então, e outra coisa que foi muito forte na minha vida foi aquela coisa dos amigos. As pessoas que me cercavam, muita gente, pô, que isso, que nada. Você vai apagar, daqui a pouco está em outra. E eu poderia ter me afastado. E isso foi uma minha missão, e por isso que eu abri, mesmo sem me sentir tão preparado. Hoje eu já me sinto mais um pouco, eu abri esse grupo da gente, porque em vez de eu me afastar das pessoas, eu disse, eu vou trazer elas para Jesus. Amém. E aí esse grupo meu é muito plural, né? É muito diferente, mas ontem a gente recebeu um testemunho de um amigo da gente que disse, não pare, porque isso me mudou, eu consegui perdoar, eu não perdoava, hoje eu estou perdoando as pessoas. Então, é isso, eu quero abrir muito mais, eu quero fazer muito mais, eu quero servir muito mais, mas sempre sabendo o que é tudo por Ele, para glorificar o Senhor. Gente, eu trouxe um presentinho aqui para a igreja. Se Lídio alguém puder me ajudar aqui a abrir, eu vou abrir, viu? Ou então eu vou pedir para ele abrir. Pronto, representante. Quando a gente tiver um lugar mesmo que a gente possa dizer, não vamos ter que desarmar e armar, mas o Senhor sabe o que faz, o Senhor bota a gente
onde a gente precisa estar. Como eu falei, aquela... E aí também, o meu pastor Lídio trouxe um presente também, minha querida. Ah, meu irmão, eu dou pra... Aí todo mundo sabe, lá no grupo da gente, toda semana eu levo um negocinho, aí um irmão chega, eu dou uma Bíblia, aí outro irmão eu trago, trouxe aqui umas Bíbliazinhas para a criança aqui outro dia, que foi, saiu até num filmezinho, achei legal pra caramba. Ele tá abriu aqui, mas deixa eu ver se é esse mesmo seu, velho. Pronto. Tá aqui, depois vai ler, mas eu botei aqui. Obrigado, Lídio, por me conduzir no caminho certo da verdade e da vida. Aleluia. Não é nada, mas a Bíblia, né? Essa aí, dizem que é pastor estudado. Bater mais forte na igreja. Trouxe outro presentinho aqui. Então, esse negócio de ler a palavra é muito engraçado, porque tem gente que lê a palavra, não entende, tem outros que lê a palavra não tem fé. Esse cara tem fé, tem muita fé. E eu quero que ele leia mais a palavra, né? Aí eu trouxe uma Bíblia fácil de leitura para ele. Ai, meu irmão. Aqui, a Bíblia do homem. Agora ele vai ler, meu irmão. Agora ele vai ler. E aqui a gente... E agora eu trouxe esses dois aí. Não podia trazer para todo mundo, mas breve trarei. Mas eu trouxe dois, um masculino e um feminino. Você pode ter certeza que uma Bíblia masculina e uma feminina. Para sortear aí, meus irmãos. Ó, bem democraticamente, vocês estão vendo? Ó, bem democraticamente. Quem sair primeiro e for homem, recebe. É do Kids isso aqui, viu? Ó. Tem um númerozinho aí no papel de vocês. Número 5. Não. 5. Esse tá com cara que pega a palavra todo dia. Já usa o pra marcar a Bíblia. Já. Cadê a foto? Cadê a foto? Ali, ó, a mídia ali, ó. E agora tem que ser uma mulher, né? Sai homem de novo, não dá. 33. Ai, meu. Não, tem que ser uma mulher que vem buscar. Minha amiga, essa Bíblia, dentre todas que eu doei aí, tirando o pastor que é especial, essa Bíblia é especial, né? Pode ter certeza. Mostra Gente, Mostra bem, mostra. para presentear, né? No próximo domingo. Essa Bíblia é linda, hein? Uau, vira aí. A Bíblia tá dentro, isso é uma caixa. Pregadora! Espiritismo! Gente, Agora vai ler. obrigado por tudo. Queria
Eu sei que o pastor depois eu vim aqui fazer uma oração bonita, mas eu queria agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa bênção. Não sei se eu pude passar a sua palavra como eu queria, Senhor, mas foi de coração, meu Deus. Que eu tenha tocado o coração de algumas pessoas, de preferência de todas. E que, Senhor, todos voltem para a sua casa, sob o seu escudo, debaixo do seu escudo protetor, com as armaduras que o Senhor coloca em nós, que somos tementes ao Senhor. Nossa vida e a minha vida hoje, Senhor, e acredito que a vida dos meus irmãos hoje é prioritariamente para glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos. Amém. E aí, Senhor, só para deixar aqui e falar para meus irmãos uma coisa muito pertinente na oração, Senhor. Estou com 58 anos, Senhor. Que o Senhor me dê mais anos. Eu demorei muito, Senhor. Mas hoje estou aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que bênção, irmão. Eu não sei vocês, mas eu fiquei impactado. E olha como o Senhor faz, né, irmãos? Como ele falou, pega as coisas loucas desse mundo e transforma, né? Só o nosso Senhor Jesus Cristo para fazer isso, irmão, nas nossas vidas. Muito obrigado pelo seu testemunho. Impactou muito as nossas vidas. Agradecer a presença de todos os visitantes que veio aqui nessa noite.